Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui a nossa aula sobre linhas. Agora nós vamos falar sobre linhas radiais. Gente, linhas radiais, elas não vêm de rádio, elas vêm de raio. E raio também da geometria, também da matemática. É uma longa história, eu não vou entrar nesse assunto, mas enfim. As linhas radiais, todas as linhas nascem do mesmo ponto. Veja só, eu fiz o desenho aqui. Mais uma vez, a gente está vendo a lateral, né? Nós estamos vendo aqui lateralmente. Todas as linhas partindo do mesmo ponto aqui, do alto da cabeça. Todas as linhas saem do mesmo lugar. Em direção, são linhas retas. Só que não significa que é uma linha reta ou deitada. Ela não é assim ou é assim, ela sai do mesmo ponto. Uma linha radial, ela sempre sai do mesmo ponto, que a gente chama de pivô, que é o ponto pivô, que aliás, uma das escolas mais famosas do mundo, que é a Pivot Point, utiliza muito essa nomenclatura, né, para designar suas referências de aula. Se algum dia você tiver a oportunidade de fazer uma aula, de fazer um curso na Pivot Point, eu recomendo fortemente que você faça. Estou fazendo a propaganda sem ganhar nada e nem precisa, porque no meu ponto de vista, a Pivot Point é uma das melhores escolas do mundo. Quando você tiver a oportunidade, faça. Tá? Então vamos lá, continuando. Linhas radiais são linhas que partem do mesmo ponto, ou seja, eu te dei aqui como exemplo o ponto mais alto da cabeça. Essa linha está saindo do ponto e vem até o final do cabelo, da cabeça. A outra linha do lado, a mesma coisa. Todas saindo do mesmo ponto, todas saem do mesmo lugar. E desce reta em direção à parte final da cabeça, certo? Para que serve essa linha? Essa linha ela serve para manter, para respeitar o comprimento. Um exemplo aqui, uma cliente que usa um cabelo longo, ela ama cabelo longo, sempre usou um cabelo reto, e agora ela quer uma mudança radical. E na cabeça da gente, às vezes, muitas pessoas, você pensa, então vamos cortar curto. Não, ela não quer curto. Ela quer radical, mas ela não quer curto. E aí, como é que a gente vai fazer um corte radical sem tirar no comprimento nada, zero comprimento, não vou mexer em nada do comprimento? Nós vamos fazer um belíssimo repicado longo, né? Que é esse butterfly que está em alta agora. Esse butterfly também é utilizado linhas radiais. Tá vendo aqui? Aqui eu estou vendo de cima, do alto da cabeça aqui, ó, narizinho, orelhinha, eu estou vendo de cima. Todas essas linhas partem do mesmo ponto aqui do alto da cabeça e vai para as regiões periféricas, né? Sai do centro e vai para fora, sai do centro e vai para fora, sai do centro e vai para fora. Então, essas são as linhas radiais. Quando você trabalha com linhas radiais, você respeita o comprimento, você não tira no tamanho do cabelo da cliente. E dá um repicado maravilhoso, muito bonito, você dá muito movimento. Aquele cabelo vai realmente sair transformado e você vai respeitar completamente o comprimento dessa cliente. Vamos chamar a Gisele aqui de novo para ela nos dar, para ela ser nossa modelo aqui e mostrar na prática como é que isso funciona. Bom, agora nessa altura do campeonato você já está mais do que craque em fazer divisões. Então já deixei o cabelo da Gisele divididinho. E nós vamos tirar aqui, nós vamos fazer linhas radiais. E você vai ver o quanto é simples trabalhar com linhas radiais. Bom, eu vou fazer aqui a primeira linha radial, saindo do primeiro ponto, ponto mais alto da cabeça, faço uma linha radial. Próxima linha radial. Vou fazer só 3 para ficar mais evidente. Mas a gente vai descobrir na parte prática que quanto mais fina essa linha, mais perfeito
vai ser o meu corte de cabelo. Mas aqui, para facilitar a visualização para vocês, eu vou fazer 3 linhas grandes para você conseguir enxergar melhor essa linha. E aqui nós temos, na primeira seção, nessa seção, eu tenho linhas radiais. Tá vendo aqui? Saindo do mesmo ponto, ponto mais alto da cabeça, indo em direção à região, né, indo para fora. Aproveitei essa linha que já estava aqui. Veja só, era uma linha vertical. Aqui também é uma linha vertical. Só que a diferença dessa linha vertical é que essas outras linhas todas saem do mesmo lugar. Então a diferença de uma linha horizontal para uma linha radial é essa. A linha radial sempre vai sair do mesmo ponto. Obrigatoriamente do mesmo ponto. A linha horizontal não. A linha horizontal ela não sai do mesmo ponto. Então olha a diferença de uma linha radial. Vou fazer aqui na lateral para vocês verem. Uma linha horizontal. Se eu fosse fazer aqui atrás uma horizontal, se eu fizer ela partindo desse ponto aqui, parece ser uma horizontal. Ela não é horizontal, ela não está retinha de cima para baixo. Mas deixa eu mostrar o desenho para você aqui agora. Para você vai entender que essa não é uma linha horizontal, é uma linha radial porque está saindo do mesmo ponto. Olha lá, cadê? Saindo do mesmo ponto e vem. Essa aqui não era uma linha horizontal, saindo, né, da divisão básica? Pois é. Só que ela saindo desse ponto e unindo com as outras, ela passa a ser uma linha radial. E a outra também partindo do mesmo ponto. Eu dividi essa seção aqui em duas para facilitar a visualização para vocês. Uma linha horizontal, ela não parte do mesmo ponto. Aqui eu tenho uma linha horizontal. Aqui eu criei uma linha horizontal. A diferença. Aqui. Certo? Conseguiu entender? Então aqui eu tenho duas linhas horizontais. Essa linha horizontal e essa linha horizontal. Ela não está saindo do mesmo ponto como as outras. Então essa é a diferença de uma linha horizontal para uma linha radial. Então entendam que você precisa fixar a diferença de uma linha radial para uma linha horizontal. Parece pouca, né? Mas é só lembrar que as radiais sempre saem do mesmo ponto, ok? Então, como eu estava falando, essa cliente que chega no salão com um cabelo muito longo, sempre usou um cabelo muito reto, ela quer um corte radical, mas não quer perder no comprimento. Então você faz usa essas linhas radiais para dar muito movimento para esse cabelo. Ela vai continuar com aquele cabelão longo, seja lá o tamanho que tiver, e esse cabelo vai ficar extremamente repicado, extremamente com muito movimento, não é volume, viu? Não é volumoso, é com movimento. Você precisa entender a diferença de quando a cliente fala com muito volume e com muito movimento, certo? Volume, a gente fala de muito cabelo, né? A cliente, ela não sabe a diferença e ela não tem a obrigação de saber a diferença. Quando ela chegar, eu queria bastante volume, mas olha só a linguagem corporal dela. Ela chega falando, eu queria bastante volume, fazendo assim, sabe, aquele cabelo assim. Quantas vezes uma cliente sentou na minha cadeira, eu queria aquele cabelo assim, com bastante volume. A linguagem corporal, ela está falando uma coisa, mas a linguagem corporal dela está me dizendo outra. Ela está querendo volume, só que ela não tem obrigação de saber a diferença de um e de outro. Quem tem que saber disso é a gente, que é o profissional, certo? E aí você vai perguntando, você vai questionando, você vai extraindo daquela cliente a informação que você precisa para realizar aquele corte. Porque volume a gente tem quando a gente faz um cabelo reto, quando todos os fios têm o mesmo comprimento, quando todos os fios têm o mesmo comprimento, ou seja, no corte reto, do início até o fim, todos os fios têm o mesmo comprimento, nós temos num corte reto, esse cabelo tem muito volume.
Esse cabelo ele arma, ele faz aquele formato pirâmide que a gente chama. Esse cabelo às vezes tem pouco volume na raiz e muito movimento na ponta, porque todos os cabelos têm o mesmo comprimento. Quando você tem um corte repicado, esse cabelo começa de curto para comprido, né? De curto para longo, e ele vem fazendo o quê? Movimento. Então, olha só o movimento. O que a cliente chegou falando? Ah, eu quero volume, mas na verdade o que ela quer é movimento. Então, antes de cortar um cabelo repicado, procure entender exatamente o que a sua cliente está falando. Porque se ela tiver um cabelo muito fino e ela tiver pouco cabelo e um cabelo muito fino, ou às vezes ela tem muito cabelo, mas é um cabelo muito fino, e você faz um corte muito repicado, achando que você vai dar volume para ela, gente, você acabou com o cabelo da cliente. Ela vai perder completamente o volume. O cabelo dela vai sumir na cabeça. Então, assim, tem que prestar muita atenção na linguagem corporal que a cliente está falando. Às vezes ela está falando uma coisa, mas o corpo dela está falando outra, né? E aí hoje está muito fácil para a gente, porque rapidinho aqui na palma da mão, nem sei cadê meu celular. Você pega o celular e já mostra para ela, é isso? Aí você pega lá um corte repicado e mostra para ela, é isso que você quer? Aí ela, é isso, mas aí você vai explicar para ela, olha, o corte repicado, ao contrário do que a gente pensa, ele não dá volume, ele tira volume. Se você fizer um corte muito repicado, você vai ter muito movimento, mas você vai perder volume. Isso se a sua cliente tiver um cabelo muito fino, ou muito pouco, ou as duas coisas, né? Agora, se ela quer volume, você vai trabalhar a graduação, que a gente vai entrar lá na parte de ângulos, a gente vai falar sobre graduação, que é excelente para fazer um corte moderno e com volume para essas clientes, para quem tem esse problema de cabelo muito fino ou muito pouco, tá? Bom, eu quis trazer esse exemplo, porque mais cedo ou mais tarde a gente ia falar sobre esse assunto, mas a gente já vai dando umas pinceladas, né? E você já vai sabendo do que se trata. Então é isso, tá bom, gente? Essas foram as linhas radiais. Não tem mais segredo, você já sabe do que se trata. Muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima aula.